Oi, gente! Chegamos ao terceiro dia do nosso devocional e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo. E o texto está lá em Mateus 28, versículo 8, que diz assim: As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Um pouco sobre a palavra é que aquelas mulheres elas foram levar até o sepulcro de Jesus azeite, mirra, especiarias, óleos que botavam no corpo do defunto, essas coisas. E quando elas chegam lá, elas não encontram Jesus. Elas encontram uma pedra removida e um anjo. Marcos também dá o mesmo relato, dizendo que elas, amedrontadas, vão procurar Jesus e o próprio Jesus depois fala com elas, porém elas sentem medo. E a Bíblia não isenta as mulheres do que elas sentiram. Ela não esconde que, embora seja um anjo ou embora seja o próprio Jesus que esteja falando com elas, elas sentem medo. Só que o que eu acho maravilhoso, só que eu acho surpreendente é que a Bíblia ela enfatiza que, embora as mulheres tenham sentido medo, elas foram correndo anunciar que Jesus tinha ressuscitado. E muitas das vezes eu vejo, pelo menos na minha geração e entre algumas coisas, que eu vejo muita gente pelo medo deixando de fazer muitas coisas. E não é a vontade de Jesus que por causa do medo a gente abra mão de fazer aquilo que Ele mandou, a gente abra mão de exercer o nosso ministério, o nosso chamado. Jesus não chamou covardes, a palavra diz, Ele não lhes deu espírito de temor. E Jesus nunca quis, por conta do medo, deixássemos de fazer aquilo que Ele mandou. E exatamente isso que aconteceu com essas mulheres. Elas sentiram medo, mas elas não deixaram de fazer aquilo que o anjo mandou elas fazer. Ele falou: corram, anunciem ao discípulo que Jesus ressuscitou e vai adiante deles para a Galileia. E elas estavam com medo. A Bíblia diz, elas estavam amedrontadas, mas se apressaram, mas correram depressa e foram anunciar aos discípulos. O que importa não é o medo que você está sentindo. O que importa é o que você vai fazer, apesar do medo que você está sentindo. O que importa não é a sua insegurança, é o que você vai fazer apesar da sua insegurança. O Jesus que mandou elas irem fazer aquilo é o Jesus que ia garantir aquilo que Ele mandou elas fazerem. O Jesus que falou: fala para eles que ressuscitei, porque eu vou para Galileia e lá eles me encontrarão. É o Jesus que garantiria que isso acontecesse. É o Jesus que estaria de verdade, de fato, lá na Galileia quando os discípulos chegarem. Muitas das vezes a gente tem um chamado, seja de ministrar em louvor, ou de pregar, ou de evangelizar, ou de ser missionário. Independente do chamado, independente da ordem que recebemos, Ele fala: faça isso. E a gente pensa: mas eu não sou capaz, mas eu tenho medo. Mas tem pessoas que fazem melhor do que eu. Não é isso que Jesus está preocupado. Jesus não está preocupado se quando você recebeu a ordem, você temeu no seu coração. Ele está preocupado com que, apesar do seu medo, você vai fazer. Apesar de ter vergonha, você vai evangelizar, você vai falar para alguém do amor de Cristo. Apesar de ter vergonha, você vai utilizar o dom que Deus te deu para cantar e ministrar cura, talvez através do louvor para a vida de outras pessoas. Apesar do seu medo, você vai falar da palavra dele. Tem uma grande diferença entre sentir medo e ser paralisado por ele. Essas mulheres não deixaram o medo paralisar a elas. Essas mulheres não deixaram o medo parar a ordem que Jesus tinha sobre a vida dela. Muitas das vezes o que nós deixamos o medo fazer com a nossa vida é o preocupante. Porque se nós deixamos o medo paralisar projetos que nós temos, então nós não estamos progredindo. Nós temos que ter sempre a base, que se aquele que botou o desejo no nosso coração, aquele que nos deu um chamado, aquele que nos deu uma ordem, ele vai garantir. Foi assim em todas as páginas da Bíblia. Toda vez que Jesus deu uma ordem, ele garantiu. Jesus ungiu Davi como rei. Davi era apenas um rapaz, era pequeno, mas ele se tornou um rei porque Deus garantiu que isso acontecesse. Jesus chamou 12 discípulos. Todos eles fugiram no momento em que Jesus mais precisava. Mas depois, quando Jesus se reencontra novamente com eles, todos eles foram capazes de morrer pela causa de Jesus, pelas boas novas, pelos evangelhos. E quem disse que eles não sentiram medo? Pedro sentiu medo e negou Jesus 3 vezes, mas depois Jesus veio e restaurou a Pedro. E Pedro foi um grande apóstolo. E muitas das passagens, muitas das cartas de Pedro são cartas que nos ensinam. E se Pedro deixasse o medo paralisar a ele?
E se Paulo, e se todos os evangelistas, todos os apóstolos, todos os discípulos tivessem desistido por medo, o evangelho talvez não teria chegado até nós, mas graças a Deus que ele deu força a homens para que o evangelho chegasse. Jesus, ele não quer que você paralise por causa do que você está sentindo. Ele quer que, apesar do seu medo, apesar dos seus defeitos, apesar da sua insegurança, você faça o que ele lhe mandou. Se é falar do amor dele, fale do amor dele. Se é louvar, louve o nome dele. Talvez não comece tão perfeito, talvez você gagueje, talvez você não saiba fazer tão bem assim, mas com o passar do tempo ele vai aperfeiçoando. Tudo que ele precisa de você é um passo de obediência. Eu até um tempo atrás eu não sabia falar nada, e um dia Jesus falou: eu vou usar você para pregar, eu vou usar você para falar do meu nome. E eu olhei para mim e falei assim: mas como? Eu? Tem tantas pessoas melhores do que eu, por que eu? Só que ele escolheu a mim. Há um tempo atrás eu não imaginava estar falando com ninguém aqui nesse canal, mas Jesus falou: você vai fazer, e eu tô aqui. Muitas das vezes a gente não imagina o que pode acontecer, mas só Deus sabe do nosso futuro. Tudo que Ele quer é um passo de obediência. Pessoas que obedecem a Jesus vão longe, porque Ele garante a palavra que Ele lança sobre nós. A palavra diz que a palavra dele é como a chuva, que não volta vazia. A chuva vem, rega a terra, faz brotar. E a palavra dele é da mesma maneira. Ela vem e faz o que apraz ao Senhor, e ela não voltará para o Senhor vazia. Então, se Jesus te deu uma ordem, se Ele liberou sobre você uma palavra profética, acredite que apesar do seu medo, Ele quer operar na sua vida coisas grandes. Apesar do seu medo, Ele quer te usar para fazer o que ninguém na sua família nunca fez, para fazer o que ninguém na nossa geração nunca fez. Você não sabe o que pode acontecer se você colocar o seu medo de lado e sair apressadamente da sua zona de conforto. Que Jesus te abençoe. Não desperdice as oportunidades que Ele te deu. Lembre-se que você tem que vencer o seu medo, que apesar do seu medo, você pode fazer muitas coisas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu pensei que ia ficar um pouco menor, mas acabou ficando grande que nem os outros. Mas eu espero que vocês tenham entendido que sentir medo tá na caminhada de todo mundo sente medo uma hora. Mas é apesar do medo, o que nós vamos fazer? Apesar da nossa insegurança, o que nós vamos fazer? Se nós sentirmos medo e simplesmente pararmos, nós não vamos viver o extraordinário de Deus. Apesar do nosso medo, nós vamos obedecer. Apesar do nosso medo, nós vamos cantar, nós vamos pregar, nós vamos evangelizar. Porque a palavra diz que os tímidos e os covardes não entrarão no reino do céu. Então, por favor, joga esse medo fora. Por favor, viva o extraordinário de Deus na sua vida. Porque só Ele sabe os planos que Ele tem pra gente. Tchau, gente. Espero que essa palavra tenha ficado no coração de vocês. Beijo e até amanhã.